Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Renato aqui mais uma vez, pelo Oportunidades Especiais, nosso quadro Bate-Papo sobre Inclusão, né? E hoje a gente está aqui com o Leôncio, né? Da Tivit. Então, Leôncio, consegue me ver, ouvir bem? Tá bom para você o áudio, o vídeo? Sim, está ótimo. Tudo bom, É, Renato? tudo bom, tudo tranquilo. Olha, em primeiro lugar, obrigado aí pelo seu tempo na agenda, né, de parar aí um pouquinho, dedicar esse tempo aí que é tão produtivo para todos nós, né? Então, um prazer estar com você, obrigado mais uma vez. E, bom, olha, eu não vou aqui me antecipar, me adiantar muito, mas, primeira coisa, assim, eu gostaria que você ficasse muito à vontade, Leôncio, e falasse um pouquinho para a gente, né? Se apresentasse, falasse um pouquinho da sua trajetória profissional, e como que você chegou na Tivit, né? E aí para a gente começar a contextualizar as pessoas que estão aí com a gente também sobre o trabalho que vem sendo feito. Então, fica muito à vontade, viu? Ah, legal. Bom, primeiramente, queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui com vocês, de falar um pouquinho, né, de conversar sobre esse tema e também de contar um pouquinho da minha trajetória, né. Acredito que nesse momento isso é muito importante, né, a gente trazer esses temas, né, e conversar sobre isso. Bom, no mês passado, Renato, eu completei 15 anos de empresa, né? Então, eu tenho 15 anos de trajetória aqui na Tivit, né? Então, eu entrei lá em 2006, né? Eu era um instrutor de treinamento, né? E operacional, e aí eu fui, né, crescendo dentro da empresa. Fui analista de treinamento de RH, júnior, pleno, sênior, me tornei coordenador da área de treinamento e da área de seleção. Na época, ainda era recrutamento e seleção, né? E a Tivit, dentro desses 15 anos, ela mudou bastante, né? Nós éramos uma empresa de BPM e em 2017, né, num processo de cisão, toda a parte de BPM ficou com uma outra empresa e a gente se posicionou no mercado como uma empresa única e exclusiva de tecnologia, né? Então, desde 2017, a gente atua como uma empresa de tecnologia, né, atuando em 4 avenidas aí de crescimento, né? Então, cloud, digital, Tech Payments e Tech Platforms, né, dentro da Activity, e desde então a gente mudou bastante, a gente cresceu bastante, a gente aprendeu bastante. Né? Então, são 15 anos de uma trajetória bem bacana. Hoje eu sou coordenador de Talent Acquisition, né? Então, sou responsável pela área de Talent Acquisition aqui na Activity, né? E em uma gestão matricial aí junto com os business partners, né? De cada BU que nós temos aqui dentro da Activity, a gente trabalha única e exclusivamente, né, com objetivo, né, entregar a pessoa certa, né, no lugar certo, num tempo adequado, né, num tempo em que a gente consiga atender o negócio, né, de forma efetiva. E aí, obviamente, enquanto área de talent acquisition, né, de aquisição de talentos, a gente vai em paralelo aí com a necessidade, né, e o desafio, né, de trabalhar aí o processo de diversidade e inclusão, né? E aí obviamente, né, a gente conta com parceiros, né, e Oportunidades Especiais é um deles que tem nos ajudado aí com vários insights, com várias provocações, e também com várias ideias, né, atuais daquilo que acontece, né, e como a gente pode otimizar esse processo dentro do nosso dia a dia, né? Uhum. Então, é legal contar isso, né? Porque a gente já teve, esse já é o nosso segundo momento com oportunidades especiais. A gente teve um momento em que a gente teve essa parceria e eu acho que a gente ainda era muito imaturo no tema, sabe? A gente era muito M1, né? A gente chama de M1, né? Muito imaturo e a gente não soube aproveitar, né? A gente não conseguiu usufruir de forma efetiva, né? Da parceria. A gente não soube utilizar essa parceria com maturidade, né? Uhum. E aí, obviamente, passado algum tempo, né, eu acho que isso que é legal, né, dentro desse processo, a gente se colocar como pessoas que estão em aprendizado, né, então a gente se colocou nesse processo de aprendizado e hoje a gente está um pouco mais maduro no tema e a gente consegue absorver e utilizar melhor, né, e entender melhor também, né, se aprofundar melhor no tema, né, porque é Uhum. um tema complexo, porém extremamente necessário e é importante a gente se colocar nesse papel de aprendiz, né? Eu acho que esse é um ponto importante.
ninguém sabe de tudo, ninguém é capaz de ter todas as respostas, mas quando a gente se coloca nesse papel de aprendiz, a gente consegue absorver mais, aproveitar mais, né? Obviamente, se aproximar mais, né, das pessoas. Eu acho que esse é o nosso intuito aqui, enquanto área de Talent Acquisition Activity, é de se aproximar das pessoas, entender as necessidades, estar próximo a essas necessidades e falar sobre isso, né? É engraçado, né, pensar nisso, mas olha que coisa. Eu acho que é super importante falar isso. No começo, Renato, quando a gente começou a trabalhar com a inclusão de pessoas com deficiência, a gente tinha um receio de perguntar para a pessoa sobre a deficiência, né? E aí ficava aquela coisa meio que velada durante o processo seletivo, porque o analista não perguntava sobre a deficiência da pessoa e a pessoa também não tinha oportunidade, se sentia meio que, né, não vou falar nada, ele não perguntou. E aí acho que foi um processo de aprendizagem mesmo, né, para a gente. A gente entendeu que assim tinha que perguntar, que era um tema, né, importante, e a pessoa ela vinha preparada para a entrevista para falar sobre a sua deficiência, né? Então esse é das coisas que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, né? A gente não pode deixar nada velado, né? Tem que ser algo transparente, né, Renato? Sim. E muito, muito importante isso que você está trazendo, Leôncio, porque você sabe que das áreas, né, que mais empregam e que tem mais possibilidades aí para as pessoas com deficiência é justamente a área de tecnologia, né? A Uhum. tecnologia, ela avançou muito, né, nos últimos 20 anos para a inclusão das pessoas com deficiência, e ela tem sido fantástica porque ela torna, né, tudo possível para as pessoas com deficiência. Sim. Tanto que hoje, né, quando a gente trabalha essas questões de inclusão profissional, a gente percebe que as maiores barreiras, elas estão de fato, muitas vezes, na falta de informação, na falta de convívio com pessoas com deficiência, porque a partir do momento que você começa a conviver e trocar informações, você de fato começa a aprender e colocar muita coisa em prática. Então, isso é legal, né? E aí, por que que é muito importante isso que você está dizendo? Porque quando a gente começa a perguntar de fato para as próprias pessoas com deficiência sobre aquela determinada necessidade que ela tem, se é que ela tem, né? A gente começa a entender como aquilo funciona e a gente, a partir disso, começa a tomar atitudes mais inclusivas, né? Então, até fazendo aqui uma brincadeira, mas olha só, né? Eu sou uma pessoa com deficiência visual, né? Há mais de 25 anos, sou um homem cego, né? Passei por todos os processos de reabilitação. Hoje sou consultor na área de diversidade e inclusão, né? Trabalho aqui também em oportunidades especiais como consultor, né? E faz pouco tempo estava participando de uma conversa, na verdade, né, com uma moça, e ela falou: olha, Renato, na verdade, lá a gente tem muita dificuldade, né, de contratar pessoas cegas no nosso setor, porque o nosso setor, ele recebe muitas informações, então a gente entende que uma pessoa cega não vai dar conta daquilo, né? E ela falou aquilo, claro, sem maldade nenhuma, mas assim, muito sem informação. E aí eu tive a oportunidade de dizer para ela, falei, olha, puxa, a gente vai desconstruindo isso, né? Porque justamente a tecnologia, ela tem sido uma aliada enorme para as pessoas com deficiência, inclusive para as pessoas com deficiência visual. E aí eu falei, né, olha, eu estou fazendo aqui a reunião com você, né, de vídeo, por todas as plataformas que a gente faz, né? Fora isso, tenho aqui o meu celular corporativo do lado, estou aqui do lado também com o meu outro celular, né, que é pessoal também. Então, eu mostrei para ela que eu tinha ali todas as informações e estava sendo também ali bombardeado por várias informações, como a maioria das pessoas, né? Tudo ao mesmo tempo e agora. E nesse processo de inclusão, a gente vai assim entendendo a importância da tecnologia, né? Então, muito bacana quando você traz isso, porque de fato mostra, né, que a gente vai convivendo, vai aprendendo e vai despertando, né, não só com esse olhar que nós temos que ter em relação às limitações das pessoas, muitas vezes, mas principalmente para as soft skills, né, para as habilidades, para as competências. Então, isso também tem sido muito legal. Eu queria que você falasse um pouquinho em relação a isso, assim, como que você tem percebido essa apropriação
da tecnologia por parte das pessoas com deficiência e do que você tem visto enquanto empresa, né, nesse sentido, assim. É legal você falar dessa questão das habilidades, porque quando a gente começou a trabalhar com esse tema, Renato, assim, a gente foi aprendendo com o tema mesmo, né? Que esse aprimoramento, né, ele acontece como se fosse um game mesmo, né? Como se fosse um jogo, né? Você vai completando e vai passando pelas fases onde essas habilidades, a confiança e esse conceito eles vão sendo aprimorados, né? Eu faço essa associação com o game, mas ele nos instiga a cada fase em querer superar e fazer algo diferente e melhor, né? E aí, Uhum, dentro do processo de talent, isso é muito presente, né? Que a gente aprende muito mesmo, né? A gente uhum. percebe o quanto nós somos faltantes no tema, e a gente aprende também que tudo bem você ser faltante, tudo bem você não saber, né, lidar com a coisa, né? É É, natural, é natural. Sim, esse não saber ele acaba possibilitando a gente, né, inclusive na oportunidade de aprender e aprimorar a atuação enquanto área de people e culture, né, mas também de promover uma experiência positiva para o candidato com deficiência, né. Tá? Quando a gente teve esse insight e falou assim, poxa, eu tenho que me aproximar dessas pessoas, eu preciso entender qual que é a necessidade disso, né, enquanto uma empresa de tecnologia, a gente se coloca, né, nesse papel de, poxa, enquanto, vamos chamar aqui, como é nosso core de atuação, a gente tem que possibilitar uma experiência positiva, uma experiência melhor, né? Seja, e adaptar, né, de acordo com a necessidade, né? E entender que nem todo mundo precisa de adaptação, né? Mas entender também que as pessoas que precisam de adaptação, né, usufruem e utilizam da tecnologia para isso, né? E é legal, né, assim, porque às vezes, né, durante as entrevistas, você durante a entrevista, por exemplo, você precisa de alguma adaptação? Eu falo, não, eu tenho uma adaptação no computador, mas eu utilizo XX programa, então a pessoa já vem com o programa que ela já está habituada a utilizar, né, para essa adaptação. E esse é um ponto importante, viu, Renato? Porque às vezes, e eu acho que por isso que é importante a conversa, né? A empresa, ela vai lá, né, compra um software XPTO, assim, extremamente caro, e não atende à necessidade. Então, assim, antes de fazer o investimento, antes de falar da adaptação, é importante a gente ter esse contato com a pessoa e entender qual é a adaptação, qual é o software, qual é o tipo de monitor que a pessoa precisa, porque daí, inclusive, eu tenho, né, a possibilidade de adaptar de forma efetiva, né, não tenho um investimento equivocado, né, e de repente que nem vai ser útil para a pessoa, né? Então, a gente tem que aprender, de fato, a balizar isso, né? E a tecnologia, assim, né? Ela tem mostrado aí, né, o quanto ela pode tornar essa inclusão muito mais efetiva e muito mais rápida, né? Então, é gostoso saber que a gente trabalha numa empresa, né, de tecnologia, que a gente pode pensar dentro das nossas soluções, né, em como ser mais inclusivos, né, mas também de promover isso para as pessoas que estão com a gente no nosso dia a dia, né, atuando em outras frentes, né, seja em tecnologia, seja na área de cross, seja na área de staff, enfim, mas eu acho que tem essas duas pontas, né, que a gente tem que amarrar bem para a gente ter uma experiência positiva, né. A Tivit tem falado bastante, né, e pensado bastante sobre a experiência dos nossos colaboradores, nossos candidatos, né. Então, falar de tecnologia, né, falar também, né, do entender da necessidade da pessoa com deficiência. Sim. E a tecnologia, ela é uma área, né, que ela está incluída também dentro de um conceito que a gente fala muito em relação à deficiência e às pessoas com deficiência, que é o seguinte, né, muitas áreas, muitos setores, né, que empregam muitas empresas, que trazem pessoas mais diversas, né, para o seu quadro de colaboradores e tudo mais, fatalmente com o tempo, esse produto, esse serviço, ele vai melhorando, ele vai se tornando mais interessante pela própria diversidade da empresa. As pessoas com deficiência, né, também são pessoas que trabalham, que estudam, que saem, que gastam, que consomem, que têm o seu papel significativo no crescimento do país. São pessoas que têm as suas metas, os seus objetivos, os seus sonhos, as suas ambições. Então, muitas podem ser e são, né, meu caso também, pais de família, mães de família. Então, quando você começa a olhar para as pessoas com deficiência também por essa perspectiva, que essa pessoa é uma pessoa que
fala por si, que tem a sua competência, e aí resgatando aqui uma coisa que você acabou de dizer, que é justamente essa via de mão dupla. A empresa tem certa responsabilidade nesse processo de recrutamento, contratação e manter a pessoa, né, trabalhando ali. Mas é interessante que a gente lembre que é uma via de mão dupla e a pessoa com deficiência também tem que entregar, tem que atingir meta, tem que ser participativo, participativa, tem que fazer parte da filosofia da empresa e a empresa deve, né, pode e deve cobrar das pessoas com deficiência também essa postura profissional, né, esse perfil profissional. E tem sido muito bacana porque a gente tem percebido que as empresas estão fazendo e que muitas pessoas com deficiência, né, a grande maioria, têm atendido. E no final das contas, a gente vai assim passando por esse momento, né, que ainda tem muita coisa a ser feita, obviamente, mas a gente vai passando por esse momento e a gente vai entendendo, né, essa lei que é uma lei de cotas, né, a Lei 8.213, como uma lei transitória. A gente espera, né, e a gente está caminhando e trabalhando para isso, para que daqui 5, 10, 15, 20 anos, não sei, que a gente de fato não precise de uma lei, porque as empresas de verdade, né, e principalmente as que vêm fazendo a lição de casa, né, como é o caso da Tivit aí, a gente vai entendendo, a empresa vai percebendo que essa pessoa, ela, a partir do momento que ela atende o perfil profissional, não interessa se ela enxerga, se não enxerga, se anda, se não anda, se é magro, se é obeso, se é homem, se é mulher, se é LGBTQIA+, o que interessa é o trabalho bem feito e essa pessoa bem empregada e a empresa feliz e as pessoas felizes, né? E isso que é inclusão de fato. E aí, depois de toda essa minha fala, né, eu queria também que você contasse um pouquinho para a gente sobre aí os próximos passos, né? O que você, assim, vê enquanto profissional de talent acquisition aí a curto prazo, médio prazo, né? Como é que tem sido isso para vocês dentro da Tivit? Ah, legal. Essa pergunta é bem interessante porque e faz muito link com aquilo que você trouxe agora, Renato, porque assim, a nossa atuação hoje, de fato, é trabalhar a inclusão não pelo viés de cumprimento de cota, tá? É única e exclusivamente. Mas a gente quer oportunizar que as nossas vagas de tecnologia, que é o nosso core de atuação, seja real. Então, se a gente divulga uma vaga hoje de tecnologia, a gente quer, de fato, que uma pessoa com deficiência, ela se candidate, né, que ela seja avaliada de acordo com as suas habilidades, com os seus conhecimentos técnicos, né, o hard skill e o soft skill, justamente para que a gente fuja dessa coisa, eu vou abrir uma vaga de auxiliar administrativo, né, para cumprimento de cota. Não. Hoje nós divulgamos nossas vagas reais, né, e a gente faz a avaliação real para que a pessoa tenha a possibilidade de concorrer e mostrar o seu conhecimento, a sua habilidade, né, o seu potencial. Como eu tinha dito para vocês, né, para você, Renato, a gente amadureceu muito nos últimos 2 anos, né, com esse tema, né, e acho que o grande lance foi problematizar essa questão para que a gente conseguisse evoluir. Mas nos últimos 8 meses, por exemplo, a gente conseguiu fazer coisas bem interessantes, né? Por exemplo, a gente tinha um pitch com toda a equipe de Talent Acquisition, né? E a gente fez, né? Para além da inclusão da mensagem, nossas divulgações de vagas, né? Que todas as vagas são direcionadas para os públicos, né? Diversos, incluindo as pessoas com deficiência, mas também a gente colocou isso no nosso pitch, né? De fala mesmo, né? Então, assim, quando a gente entrevista uma pessoa, a gente fala, você está sendo avaliado para essa posição, né? E acho que isso é importante, né? A pessoa, ela ganha, né, identidade, ela consegue conquistar esse espaço, né? A gente também a gente faz as divulgações específicas, né, que são exclusivas. Então, a gente tem vagas que todos podem se inscrever, mas nós temos vagas específicas para pessoas com deficiência. Inclusive, as que estão divulgadas na página de oportunidades especiais são exclusivas para pessoas com deficiência. Ou seja, a gente não está falando que todas as vagas, todo mundo pode concorrer de forma igual. Não, a gente sabe que ainda há um processo, há um caminho para isso, né? Então, existem as vagas que são exclusivas, sim, né? O que a gente quer é preencher essas posições, né, de acordo com esse potencial. Muito A bom. gente também criou um posicionamento de diversidade que fala sobre o nosso compromisso de atuar na equidade, né, nos processos seletivos. Porque aí a gente fala basicamente sobre isso, né? Porque a gente entende que trabalhar com a diversidade, com a inclusão, não é mais uma opção, sabe? É uma necessidade, é essencial para o sucesso da atividade de qualquer empresa, né? Promover oportunidades de trabalho para todos os públicos na área de tecnologia é o nosso viés e é nossa meta hoje, né?
Então, não dá para a gente pensar diferente. Então, quando a gente cria um posicionamento de diversidade, né, e fala sobre essa necessidade de incluir, a gente está se posicionando para além do mercado, mas né, na atitude mesmo, durante as entrevistas, ao conhecer os candidatos, né, ao saber sobre a história dele, sobre a deficiência dele, isso é muito importante. Exato. O mapeamento também de soluções de mercado, né, para aprimorar as técnicas, né, da área de talent acquisition, na atração e seleção de pessoas com deficiência também foi um ponto importante, sabe? Participar de treinamentos, fazer benchmarking, a gente também, no último mês, a gente incluiu, né, na nossa página de carreiras, né, o tradutor em Libras, né, então, assim, são pequenas atitudes que a gente vai mudando, né, no nosso dia a dia, que pode parecer pequena, mas tem expressa, assim, além de um cuidado, assim, né, uma mudança de mindset mesmo, no sentido de atuação, né? Uhum. A gente fez a divulgação das primeiras vagas aí na página do Oportunidades Especiais, isso também foi muito legal para a gente, porque a gente já teve um retorno de imediato de pessoas interessadas nas posições, está entrevistando essas pessoas, conhecendo. Uma coisa legal também, Renato, eu tenho pessoas com deficiência na equipe, né? E eu falei assim, poxa, eu acho que é legal vocês falarem da oportunidade da plataforma, né, de oportunidades especiais. E aí a minha colaboradora foi lá, gravou um vídeo, navegou na página, mostrou para as outras pessoas da equipe como que funcionava. Isso foi muito legal também, porque foram duas potências atingidas aqui, né? Claro que o treinamento da equipe, mas o fortalecimento dessa pessoa que estava dentro da equipe, ela falou assim, poxa, eu vou falar desse lugar, né, com a propriedade, né, e eu vou explicar para as pessoas como que funciona isso, né? Então, olha que trabalho significativo, né? A pessoa com deficiência ensinando as pessoas a utilizarem a plataforma para justamente de conseguir melhorar, né, o nosso processo de seleção, né, de pessoas com deficiência. Então, isso foi muito bacana também. E, assim, para próximos passos, assim, a gente tem coisas já previstas aí, né, que a participação em feiras e fóruns para pessoas com deficiência. A gente vai participar agora de uma feira aqui em São Paulo, né, de oportunidades aqui. A gente vai continuar uma busca, uma homologação ativa de soluções, né, que viabilizem aí essa inclusão e a tratativa, né, de trazer, né, esse público para próximo da Tivit, ver como uma possibilidade, né, com a possibilidade de você mostrar o seu trabalho dentro aqui da Tivit. A gente está montando alguns grupos de interação, né? Então, seja em WhatsApp, Telegram, né? Grupos no Facebook, para a gente criar tribos mesmo, né? E entender melhor sobre essa causa e poder divulgar as nossas posições. E eu acho que o grande lance final aqui, Renato, é aprender, 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 escutar, observar, aprender de novo, aprender. Eu acho que só assim vai ser possível a gente construir os próximos passos, sabe? Se a gente não se coloca nesse lugar de aprende, aprende, escuta, observa o que está acontecendo, aprende, 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 a gente vai ficar meio que obsoleto. Eu acho que por isso que a gente deu um gás forte agora, a gente está ouvindo mais, observando mais, né, e aprendendo mais com esse tema. Muito bacana, e o que você falou agora é importantíssimo, né, de você ter a participação efetiva, né, da pessoa com deficiência na equipe, porque isso mostra, né, a capacitação, o profissionalismo, o protagonismo, o lugar de fala da pessoa com deficiência, né? Então, isso é muito legal, porque a gente não precisa esperar a gente ter, na verdade, tudo aquilo que a gente pensa ser, assim, necessário para ter pessoas com deficiência. A gente pode ir incluindo, trazendo, vamos aprendendo, exatamente como você colocou. E aqui também, né, no Oportunidades Especiais, a gente também sempre orientou as empresas, né, em tantos anos que a gente faz esse trabalho, de que não há problema nenhum em você ter vagas direcionadas para as pessoas com deficiência, vagas exclusivas para as pessoas com deficiência. O que não existe é vaga de deficiente, né? Isso não existe. Mas trabalhar o processo de inclusão é muito bacana, muito necessário e dá muito gosto aí de escutar você falando, porque a gente percebe de fato, né, as boas práticas, as boas ações. E o nosso tempo aqui ele é bastante curto, sabe, Leôncio? E eu estou adorando aí bate-papo com você, mas eu queria, assim, para a gente caminhar para o nosso final, né,
nosso fim aqui, eu gostaria que você deixasse aí um recado, né, para quem está começando a trabalhar esse processo de diversidade e inclusão e também, né, por que trabalhar aí na Tivity com vocês, né? Então, basicamente aí para a gente terminar, fica à vontade. Ah, bacana. Eu acho que a dica que eu deixo assim é da gente reconhecer nossas limitações como indivíduo e com o tema, tá? Eu acho que a gente também não pode ter vergonha de perguntar, Renato. Eu acho que isso acaba limitando bastante, né? E aí a limitação fica na nossa mão, né? Se a gente se coloca nesse papel de reconhecer essas limitações, não ter vergonha de perguntar, né? Eu acho que é o ponto crucial, né? O cenário, Renato, ele é mega desafiador, né? Mas ele não é diferente daquilo que as empresas passam e os candidatos também passam, né? Então, aqui é uma via de mão dupla também. As dificuldades, né, elas não são só da empresa, né, mas também são dos candidatos, né, em conseguir mostrar o seu potencial e ter oportunidade de mostrar o seu potencial para as empresas, né? E chega um momento, né, que mesmo que tardio, né, e aí a gente precisa de alguns recursos, né, lei de cotas, essas coisas para potencializar isso, mas eu acho que mesmo que tardio, acho que chega um momento de a gente focar na experiência do candidato, né, a gente tem que deixar cada vez mais claro quais são as etapas do processo seletivo para esse candidato com deficiência, né, quais são os critérios e quais são os papéis e responsabilidades da posição. A gente não pode se omitir a isso, né? Porque a pessoa, quando ela está sendo contratada, ela, para além de cumprir a meta, cumprir as atividades, ela também tem seus objetivos. E a companhia também tem os seus objetivos, né? Então, a gente tem que deixar claro quais são os papéis e responsabilidades. O que essa pessoa vai fazer, qual que é a carga horária, o que envolve a entrega dele, qual que é o impacto que a entrega dele tem para o negócio, né? Porque se não houver representatividade, se não fizer sentido para essa pessoa, né, a vaga se torna obsoleta. Então, aí, qual que é o sentimento que fica? Que ela está cumprindo só um número. É aquele sentimento que muitos colaboradores falam assim, estou cumprindo só um número. Eu sou só mais um número na empresa. Então, cada vez mais, né, eu acho que as empresas elas precisam se responsabilizar nesse sentido, né, de fato, falar quais são os critérios, quais são os papéis e responsabilidades, e muito importante, Renato, cobrar. Né? A gente precisa cobrar quais os papéis e responsabilidades que foram combinados lá no momento da entrevista. Né? Porque no dia a dia é isso que vai desenvolver a pessoa, é isso que vai potencializar a pessoa e fazer com que ela cresça. Né? Então, se hoje ela entra numa vaga júnior, né, de analista, né, se a gente não cobra aquilo que ela precisa fazer, a gente não desenvolve, ela não tem como crescer dentro dessa cadeira. Eu acho que esse é um dos desafios aí que a gente precisa pensar. Pensando na área de talent, Renato, uma entrevista aberta e franca, focada nas experiências, nas habilidades, nas atitudes do candidato, ela é sempre muito mais produtiva do que qualquer processo pirotécnico, né, que a gente vê aí com várias fases. Não, acho que a gente precisa, acho que é o simples que encanta aqui, sabe? Uma conversa aberta, um processo claro, conciso, né, deixando claro quais são os próximos passos, né, trabalhando a expectativa do candidato também, isso é muito importante. A gente não pode deixar um candidato no escuro, sabe, sem saber qual é a próxima etapa. Será que ele passou? Será que ele não passou? Será que ele foi aprovado? Será que está em análise, né? Hoje existem ATS aí, né, plataformas que auxiliam, né, nesse feedback de cada etapa do processo seletivo. Mas a gente tem essa responsabilidade, sabe, de ser mais simples e conseguir, de fato, fazer essas entregas, né? E a pessoa estar aqui com a gente, né? Pensando aqui, né, no cenário Tivit, né, o que eu posso dizer é que a pessoa estando com a gente, ela vai estar em um cenário de desenvolvimento, né? A Tivit é uma empresa que desenvolve muito, assim, né? Muitas pessoas falam assim, olha, eu comecei a trabalhar na Tivit de um jeito e eu saio, né, depois de um tempo de uma outra forma, porque a gente é muito constante. Né? A gente acontece muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então a gente tem uma rotina muito versátil, né? No sentido de atividades. A gente começa fazendo uma atividade A, vai para a atividade D, volta para C, começa para A de novo. A gente faz muita coisa ao mesmo tempo. Né? É um ambiente desafiador, mas é um ambiente que desenvolve muito, né? Não é que você vai ter 4, 5 atividades ao mesmo tempo para fazer e não vai ser orientado de como fazer. Você sempre vai ser orientado, você sempre vai estar em aprendizado,
e é como se fosse levels de um game mesmo. Você vai subindo esses levels, você vai sentindo e a pessoa ela vai sentindo mais forte na cadeira, sabe? Ela vai se aprimorando muito mais, né? Então, um cenário de desenvolvimento, sabe, de muito aprendizado, é isso que a gente oportuniza para as pessoas que estão aqui com a gente, sabe? Eu acho que é um dos nossos focos aqui principais, é isso, poder oportunizar esse aprendizado para os candidatos, né? E uma experiência, né, transformadora, né? A gente tem a nossa hashtag Vem Transformar, né? E aí, quando essa pessoa aceita esse desafio, né, a gente quer de fato que seja uma jornada de transformação, né, profissional, de trabalho, de entrega. É isso que é importante para nós aqui enquanto empresa. Uma profissionalização de fato, né? Porque Sim, bom para ambos os lados, porque também em casos em que você tem contratações de pessoas com deficiência e que isso acaba não avançando, acaba ficando ali meio morno, meio parado, a própria empresa se desmotiva para contratar outras pessoas com deficiência, porque acabam ficando naquele vício, né? E acabam muitas vezes de uma forma equivocada, pensando que, bom, profissional com deficiência é isso aí, acabou, e não é, né? E também as próprias pessoas com deficiência, quando estão em um lugar, em uma empresa, e são participativas, se sentem ali cobradas, incluídas, né? Essa empresa, essas pessoas com deficiência fazem questão de estar nessa empresa, né? A empresa já trabalha, inclusive, a retenção desses profissionais com deficiência, porque eles entendem, inclusive, que ali existe, sim, uma possibilidade da pessoa conseguir um plano de carreira ou até daquela empresa ir para uma outra empresa, numa outra vaga que ela almeja. Então, muito legal, muito bacana todo esse processo. Olha, tenho assim que dizer para você que muito bacana tudo que você falou. Acho que até em determinado momento aí, Leôncio, a gente vai precisar marcar um segundo encontro para você contar mais novidades para a gente, porque o nosso tempo aqui, infelizmente, ele passa assim voando, né? Já faz uma meia hora que a gente está conversando, parece que eu estou conversando com você faz 10 minutos, né? é. Mas, enfim, mais uma vez eu agradeço demais aí a sua participação. Se sinta assim muito à vontade de estar com a gente, de buscar o nosso apoio. A gente também aí sempre com vocês em tudo que vocês precisarem, sabe? Então, muito obrigado pela sua fala, pelo seu tempo. E eu estou encerrando e queria aí ouvir uma última mensagem sua para você encerrar com a gente. Eu que agradeço, na verdade, né, você, Renato, João, oportunidades especiais pelo espaço. Eu acho que o espaço de troca é sempre muito importante, né? Eu acho que isso faz com que a gente se mova, né? A gente só conseguiu se mover a partir do momento que a gente começou a trocar, a ouvir. Então, tem sido uma experiência muito importante para a gente, né? Esse contato, trabalho com vocês. Então, fico meu muito obrigado. Eu espero que daqui a alguns meses eu tenha mais cases para contar para vocês, né? A gente vai evoluindo aí, né? Nos próximos 8 meses, mais iniciativas que deram certo. Eu acho que é isso que vai fazer com que todas as empresas, né, elas consigam, de fato, né, falar de inclusão, né? Sem o capacitismo, sem a questão que envolve, né? Os dogmas que envolve, né, o tema, né? Eu sou um entusiasta do tema, né? Então eu quero ser um pouco mais futurista, né? Eu não quero esperar 15 anos para que a gente caia com essa lei de cota. Eu quero ser muito mais rápido, né? Então acho que é importante, para ser mais rápido, a gente vai ter que se provocar mais, ouvir mais, né? E trocar bastante. Então quero agradecer bastante aí vocês e qualquer coisa, qualquer novidade também a gente vai se falando e vai trocando aí novas experiências. Obrigado, Leôncio. Grande abraço para você. Até a próxima, viu? Obrigado, gente. Até a próxima.